Nesse vídeo eu vou tratar de assuntos proféticos relacionados ao juízo sobre os povos vizinhos de Israel. Eu já tenho falado em outros vídeos sobre algumas profecias e estão relacionadas a esses assuntos. Então, o juízo sobre os povos vizinhos de Israel vai acontecer quando Cristo vier para julgar após o arrebatamento da igreja, após os 7 anos de tribulação e antes dele estabelecer o milênio. Eu vou ler em Zacarias capítulo 12, alguns versículos. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os vivos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que se erguerem, todos os que a erguerem se ferirá gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma taxa entre a palha, como uma tocha, aliás, entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. Então, Zacarias capítulo 12, versículos 2 a 6, você pode ler este capítulo em sua Bíblia. Aqui temos o que acontecerá com os outros povos que, além do rei do norte, tinha subido a Jerusalém para pelejar contra ele e igualmente foram vencidos. Pois o livro do profeta Zacarias nos dá uma resposta clara a essa questão. Já vimos em outro vídeo que os exércitos europeus tiveram o seu fim junto com a besta e o falso profeta, que Cristo voltou e apareceu ao seu povo no Monte das Oliveiras e que o rei do norte foi vencido. Mas há várias passagens do Antigo Testamento que fazem menção de muitas outras nações ou povos que também se ajuntarão em torno de Jerusalém. Em Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 6, estes são designados como os povos em redor. Algumas dessas passagens que você também pode ver isto são Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 3, Joel capítulo 3, versículo 1 e 2 e do versículo 11 a 16, Salmo capítulo 83, do versículo 2 a 8 e finalmente Zacarias capítulo 12, versículo 1 a 6. Fica evidente que todos esses povos não são os mesmos que os 10 reis e seus exércitos, que eu já tratei em outro vídeo. Malaquias 4 nos dá a importante informação de que esses povos serão julgados após a aparição de Cristo. Joel menciona que o cenário dessa guerra será o Vale de Josafá. Não é bem evidente onde devemos procurar este vale. Alguns supõem que ele se localiza nos arredores de Jerusalém. No Salmo capítulo 83, esses povos são mencionados por seus nomes proféticos: Edom, os ismaelitas, os argaremos, ou melhor dizendo, os agarenos, Gebal, Amon, a Amaleque, a Filistia e a Assíria. Finalmente chegamos a saber por Zacarias capítulo 12, versículos 1 a 6, que Deus vai julgar esses povos valendo-se dos moradores da cidade de Jerusalém e de Judá para os abater. Compare também com Zacarias capítulo 10, versículos 3 a 5. Para efeito de contemplação do estudo deste tema, finalmente apontarei para a anunciação do juízo sobre esses povos hostis, relatada em Isaías, nos capítulos 13, 27 e 34, e Jeremias, capítulos 46 e 50. Talvez você se pergunte, mas o que acontecerá com a Rússia nesta ocasião? Então vamos ler para nos ajudar nesse assunto, Ezequiel, capítulo 38. Eu não vou ler todo o capítulo, logicamente, por causa do tempo do vídeo, mas eu vou ler alguns versículos que seria de proveito para nós.
Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando toda a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contíguos. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, fartar-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Então essas palavras estão em esses versículos em Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 9. É recomendável você ler Ezequiel, todo o capítulo de Ezequiel, o 38 e o 39, porque no vídeo não se tornaria muito cansativo, mas você leia com calma e atenção aí, para ter uma visão do contexto deste assunto. Esses dois capítulos tratam de um assunto: a destruição de enormes poderes bélicos. A primeira lição que aprendemos é que essas forças, sem considerar os muitos povos que as acompanham, entre outros a Pérsia e a Etiópia, são naturais do extremo norte. A indicação geográfica lado do norte, ou melhor, extremo norte, ocorre 3 vezes nesses capítulos. Ezequiel 38, versículo 6 e o versículo 15, e no capítulo 39, versículo 2, e tem como referência a localização de Israel. Em relação a Israel, está ao extremo norte. Quem fizer uso de um mapa, logo verá que não pode ser outro país senão a Rússia. É impossível. Com sua capital Moscou, pode-se, portanto, fazer uma clara diferenciação entre o rei do norte e esses exércitos do extremo norte, embora ambos tenham em comum a inimizade contra o povo de Israel. Um grandioso exército russo há de invadir a Palestina numa época em que esta pequena região já estiver usufruindo relativa paz e segurança. Note Ezequiel capítulo 38, versículo 14. Descrito como a terra das aldeias sem muro, no capítulo 38, versículo 11. O reino de paz estará em sua fase inicial, ou seja, o reino de Cristo de paz vai estar na sua fase inicial. E a ocasião parecerá as tropas russas, deveras propícia para invadir Israel. Até porque os exércitos europeus já estarão eliminados e o rei do norte terá tido seu fim, e o juízo contra os povos vizinhos de Israel terão sido executado. A Rússia, até então, não se terá envolvido nos episódios bélicos. Podemos fazer uma pergunta? Não seria, então, uma facilidade arrancar a presa
presa da mão de um Israel enfraquecido pela guerra? Assim pensarão os russos? Pensamentos tão somente, podemos pensar tão somente nas enormes reservas petrolíferas daqueles países que, na época, serão vencidos por Israel. E, a princípio, todos esses países estarão nas mãos de Israel, já que eles foram vencidos, né? Uma coisa, porém, os comandantes desses exércitos não sabem é que o próprio Deus, como um cavalo que se dirige mediante o acionamento dos freios de sua boca, os está conduzindo aos montes de Israel. Chegando ali, também esses poderosos exércitos serão destruídos. Note o que a Bíblia diz: chamarei contra Gog a espada chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu próximo. Contenderei com ele por meio de peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 38, versículos 21 a 23. Deus aniquilará esses exércitos, por um lado, fazendo-os destruir-se reciprocamente, e por outro, fazendo-os perecer em consequência de catástrofes naturais. Nesse juízo morrerão tantas pessoas que os moradores de Israel terão de passar 7 meses sepultando os cadáveres. É isso que temos em Ezequiel capítulo 39, versículos 12 a 16. Antes de terminar esse vídeo, farei um breve resumo dos capítulos 37, 38 e 39 de Ezequiel, que está relacionado com o que falei neste vídeo. E seria bom você acompanhar. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 37, Ezequiel tem uma visão dos ossos secos, parábola bem conhecida, que fala de Israel e Judá em um vale. Recebe ordem de profetizar a esses ossos para que volte à vida. Ezequiel recebe esta ordem de Deus. Com realismo e força dramática, o profeta apresenta, por meio de uma imagem espantosa, a notícia animadora de que Israel poderia ter esperança de viver. O reavivamento era possível. Até mesmo ossos secos, desprovidos de tendões, carne e sangue, poderiam voltar à existência. A vinda do Espírito de Deus vivifica. Da primeira vez que Ezequiel profetiza a palavra de Deus, tendões, carnes e peles se estendem sobre os ossos. Em sua profecia seguinte, agora, o Espírito, ou o vento, o sopro, entra nesses corpos, né? Trata-se de um retrato da restauração nacional de Israel. Note os versículos 11 a 14. Primeiro, o resultado de um povo espiritualmente morto e depois sua regeneração. Na sequência, Ezequiel recebe ordem de tomar 2 pedaços de madeira, uma para representar Judá e o outro para representar Israel, ou Efraim, José e Efraim. Ele devia ajuntá-los um ao outro para se tornarem apenas um. O objetivo era mostrar que os 2 reinos divididos no tempo de Roboão seriam reunidos. Um só rei, o Messias, governará sobre todos eles, e serão salvos, purificados e restaurados. Davi, neste caso, o Senhor Jesus, reinará sobre eles, e o povo lhe obedecerá sem hesitação. Deus fará aliança de paz, aliança perpétua com eles, e colocará o templo no meio deles.
Já no capítulo, isso foi o capítulo 37, já no capítulo 38 e 39, prenunciam a destruição dos inimigos futuros de Israel. Gog é o líder dos adversários e Magog, aliás, é o seu território. Sei que não há consenso entre os estudiosos da Bíblia acerca da identificação de Gog. Ao que parece, os acontecimentos aqui descritos ocorrerão depois que Israel voltar à terra, mas antes do milênio. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, Gog e Magog são associados ao período posterior ao milênio. Deus fará Gog e seus aliados reunirem um exército. Nós já vimos isto e já falei disto no capítulo 38, versículo 1 a 6. O profeta descreve Gog como príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, que na opinião de alguns, e como nós já falamos, são os nomes antigos da Rússia, de Moscou e de Tobolsk. Apesar de ser uma possibilidade interessante, não há como prová-la. Mas, anteriormente neste vídeo, já descrevi a ideia sendo a Rússia e como acontecerá. As tropas se deslocarão para o sul contra a terra de Israel. Nessa época, os judeus estarão habitando seguros em vilas sem muros. Deus sabe dos planos de seus inimigos com milhares de anos de antecedência e já preparou meios de livrar seu povo, o qual é motivo de grande consolo para os cristãos que estarão vivendo nesta época e para nós saber que Deus sabe de antemão os planos do inimigo sobre nós. Como já havia dito anteriormente, para alguns estudiosos, Ros, Ezequiel capítulo, que é mencionado em Ezequiel capítulo 38, versículo 3, que aparece na Bíblia atualizada, se refere à Rússia. Mas não há como afirmar ao certo. A maioria dos historiadores e geógrafos identificam Meseque e Tubal como região da parte central da atual Turquia. O exército de Gog invadirá a terra, mas vai se deparar com o furor ardente e o zelo de Deus. A terra de Israel será fortemente sacudida por um terremoto intenso. Os homens de Gog se encherão de temor por causa da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras e saraiva, fogo e enxofre que Deus enviará. Já pensamos também sobre isto, capítulo 38 de Ezequiel, versículos 17 a 23. A destruição dos inimigos do povo de Deus traz à lembrança a promessa do Senhor em Isaías capítulo 54, versículo 17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Esta é a herança dos servos do Senhor. As hostes de Gog serão aniquiladas nos montes de Israel. A menção de arco e flechas no versículo 39, no capítulo 39, versículo 3, não significa necessariamente que os exércitos naquele dia voltarão a usar armas primitivas, apesar de ser uma possibilidade. É válido perguntar o que levaria uma nação a fazer isso? Uma explicação possível se encontra no fato de que, há vários anos, potências militares têm trabalhado em invenções capazes de desativar completamente qualquer arma mecânica, como tanques ou como os aviões. Caso essa tecnologia seja aperfeiçoada no futuro, os combatentes serão obrigados a voltar a usar cavalos e armas não mecânicos nas guerras, pois, como disse, o que usam hoje poderão ser desativadas. Em contrapartida, também podemos afirmar que os termos hebraicos são flexíveis, o suficiente para incluir equipamentos modernos sofisticados, nesses casos de arco e flecha. Arco e flechas podem significar, portanto, dispositivos de lançamento de mísseis. As armas em Ezequiel, capítulo 39, versículos 9 e 10, não são necessariamente feitas de madeira. Na opinião de muitos, o termo pode se referir a suprimentos militares, como
combustíveis para meios de transporte e propelentes para foguetes. Nesse dia, o Senhor vindicará seu santo nome. Espalhadas pelas montanhas, as armas de Gog fornecerão combustível suficiente para 7 anos, ou seja, depois que o Senhor vencer esses inimigos, as suas armas estarão aí. O fato de não precisarem de lenha no campo, nem dos bosques para acender fogo, parece corroborar a ideia de que as armas abandonadas serão, de fato, feitas de madeira. Aí, neste caso, serão necessários 7 anos para sepultar todos os cadáveres no vale das forças de Gog, a leste do Mar Morto. Os cadáveres de cavalos e de cavaleiros servirão de banquete para as aves e animais de rapina naqueles dias. Nesse dia, as nações gentílicas saberão que Israel não foi exilado porque faltou o poder ao seu Deus para salvá-lo, mas sim porque a imundícia e as transgressões do povo tornaram o cativeiro necessário. A restauração de Israel será completa. Esquecerão a sua vergonha e reconhecerão o Senhor, o qual derramará o seu Espírito sobre toda a casa de Israel. Por esse tempo, estará próximo o início do milênio. Mas o nosso vídeo já se estendeu e o milênio será assunto para outro vídeo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.